Pessoal, vamos começar a correção da atividade proposta para vocês, tá? Vamos lá para número 1. Definam os 3 próximos termos da sequência e a classificação de cada uma. Ou seja, aqui ele quer os próximos 3 termos da sequência e quer saber se ela é recursiva ou não recursiva. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu passei cada questão para o caderno, certo? E eu vou explicar para vocês. Bom, quando a sequência for recursiva, o que vai acontecer? Ela vai depender do termo anterior. Vamos lá. Vamos para a primeira aqui que eu vou explicar para vocês. Quando ela depende do termo anterior, é usado essa fórmula para representar ela, certo? Quem que é esse daqui? O termo anterior. Por exemplo, eu quero saber a posição 2, do 2. Vamos começar com as posições. Dentro de uma sequência, nós temos a posição 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, no caso, na questão 1, nós queremos saber a posição 6, 7 e 8. Essas 3 posições, certo? Bom, se a sequência depender somente da posição, através da posição nós conseguirmos descobrir as próximas sequências, ela é uma sequência não recursiva. Se nós dependermos do termo anterior, por exemplo, o 2 e o 3 aqui, né? O 3 depende do 2 para ser 3. Vamos pensar? 3, qual que é a forma de fazer o número virar 3? 2 mais 1. Ou 3 vezes 1. Agora, vamos pensar o seguinte. Nós temos o 1 e o 2 aqui. Então, tá dependendo, né? Vamos ver se essa sequência vai dar 1 mais 2, 3, né? Então, o que vai acontecer? Vamos ver se essa sequência vale para o 5 também? 2 mais 3, 5. Ah, descobrimos a sequência, né? Então, o que isso significa? Que ela é recursiva. Por quê? Porque ela depende das somas dos 2 últimos termos anteriores, certo? Então, vamos lá. Ela só quer saber aqui na 1 se ela é recursiva ou não recursiva. Então, ela é recursiva, pois depende do termo anterior, certo? A soma dos 2 termos anteriores dá o próximo termo. Agora, nós temos que achar o 6º, o 7º e o 8º termo, certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Não é a soma dos 2 últimos, que é o próximo termo? Então, nós temos que somar o termo 4 com o termo 5, né? Então, vamos lá. 5 mais 8 é igual a 13. Então, o próximo termo vai ser... O 6º termo vai ser igual a 13. O 7º termo, vamos ver quanto que vai dar? 8 mais 13 vai ser igual a 21. Então, vai ser igual a 21. E o 8º termo, vamos ver quanto que vai dar? 13 mais 21 vai dar 34. É só somar o termo anterior. E como que vocês aprendem isso? A prática vem com o tempo. Vocês vão começar a visualizar cada sequência e saber como que é cada uma, tá? Então, lembrando, uma sequência, para ser recursiva, ela tem que depender do termo anterior. Para ela não ser recursiva, ela tem que depender da posição. Quem que é a posição? Primeira posição, segunda posição, terceira posição. E ela é indicada pela letra N, tudo bem? Então, vamos lá para o próximo. A B. A B, ela pode ser tanto recursiva, então ela pode ser recursiva, como não recursiva. Por quê? Vou explicar para vocês. E nós queremos vamos lá, vamos ver quantos termos nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós queremos o 7º termo, o 8º termo e o 9º termo, porque nós queremos os 3 próximos, né? Então, vamos lá. Nós precisamos descobrir esses 3, porque nós já descobrimos que ela pode ser tanto recursiva ou não recursiva. Por quê? Pensem comigo. Se eu usar o termo 1 vezes 2 não dá 2, 2 vezes 2 não dá 4, 3 vezes 2 não dá 6, então nós podemos usar tanto a posição, então essa posição vai ficar assim, ó, N, que significa 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, vezes 2, né? Ou nós podemos usar o termo anterior, somando com mais 2. Pensem o seguinte, 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, e assim por diante. Então, nós podemos usar esse termo aqui também, que é o termo anterior. N menos 1 mais 2.
podemos usar essas duas fórmulas. Quando nós usamos o n, nós queremos dizer que ela é não recursiva, porque ela não depende do termo anterior, só depende da posição. E quando nós usamos esse azinho com n menos 1 aqui, depende do termo anterior. Então, nós podemos escolher. Eu achei que esse daqui é mais fácil, né? Então, vamos lá. Qual é o termo? Qual que é a posição que nós precisamos? 7 vezes 2, 14. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 2, 18. Vamos para a letra C. A letra C, pessoal, ela pode ser tanto recursiva como não recursiva, tá? Também. Por quê? Vou mostrar para vocês as duas formas que tem de fazer. Então, ela pode ser recursiva ou não. Tá ótimo que assim vocês conseguem entender. Bom, aqui nós precisamos de qual termo? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós precisamos do sexto termo, do sétimo termo e do oitavo termo, certo? Bom, nós podemos tanto fazer com o anterior, certo? Porque olhem só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32 e assim por diante. Então, nós podemos usar o termo anterior, que é a n menos 1. Vezes quanto? Vezes 2, certo? Ou nós podemos usar a posição. Vocês concordam comigo que 2 elevado a 1 não dá 2? 2 elevado a 2 não dá 4? 2 elevado a 3 não dá 8? Então, nós podemos usar isso daqui também, 2 elevado a n. Quem que é n? A posição, não é? Então, pense só. 2 elevado a 3 não é 8, porque 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. Eu achei mais fácil usar essa daqui, porque é muito mais fácil ir multiplicando o termo anterior, né? 32 vezes 2 é igual a 64, certo? 64 vezes 2 é igual a 128. 128 vezes 2 é igual a 256, certo? E acabou, descobrimos os 3 termos, certo? Agora, vamos para a D, pessoal. Bom, vamos colocar os termos aqui para descobrir quais são os termos que nós temos que descobrir. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 termos aqui, então nós temos que descobrir o quinto, o sexto e o sétimo termo, certo? Então, vou colocar aqui do lado. Quinto, sexto e sétimo termo. Tudo bem? Bom, a D, ela é uma recursiva. Por quê? O que vocês conseguem perceber? Como que eu posso formar o 18? Eu posso formar o número 18 da seguinte forma. 18 vezes 9 vezes 2 dá 18 e 3 vezes 6 dá 18. Vamos ver se vai continuar essa 6 vezes 3? Então, vamos pegar esse próximo termo. 18 vezes 3 não dá 54? Dá 54, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Nós vamos usar o termo anterior. E quando nós usamos termo anterior, o que ela é? Recursiva, né? Então, ela é recursiva, certo? Então, o que vai acontecer? Nós sempre temos que olhar para os 3 primeiros termos da sequência, porque diante desses 3 primeiros termos, nós conseguimos identificar qual que é a sequência que ele está usando, qual que é a expressão. Tá? No caso aqui, ele está usando, sempre multiplicando o termo anterior, porque 6 vezes 3 dá 18, né? 18 vezes 3 não dá 54, então nós usamos o termo anterior, que é essa fórmula aqui, que é a n menos 1, certo? Vezes 3, tá? Então, vamos lá. Se nós pegamos o termo anterior e multiplicamos por 3, então nós vamos pegar o 162 e multiplicar por 3, certo? Vamos ver quanto que vai dar? Eu vou fazer bem aqui no cantinho. Então, 162 vezes 3. 3 vezes 2, 6, certo? 3 vezes 6, 12. Perdão, 18. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4, certo? 486. Então, o quinto termo é 486, certo? O quinto termo, 486. Bom, então, qual que vai ser o próximo termo? 486 vezes 3, que dá 1.458. 1.458. Multiplicamos por 3 esse daqui também, que vai dar 4.300.
374, certo? Vamos conferir para ver se vai dar mesmo? Vamos fazer a multiplicação aqui. Então, nós vamos pegar 486 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Então, vai 1, né? 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. 1.458, né? Vamos multiplicar 1.458 para ver quanto que vai dar? Vezes 3, né? 3 vezes 8, quanto que é? 24, né? Então, vai 4 aqui e 2 aqui em cima. 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Vai 1 aqui em cima. 4 vezes 3, 12, com mais 1, 13. Vai 1, 3 com 1, 4. 4.374, certinho. Agora, vamos para a última, que é a E. Super simples, tá, pessoal? É só vocês separarem nos 3 primeiros termos. Vamos olhar aqui de novo, para os 3 primeiros termos. Bom, o que está acontecendo aqui? Como que eu posso formar o número 1? 1 vezes 1 vezes 1, né? Como que eu posso formar o 8? Eu posso formar o 8 da seguinte maneira. Vamos colocar as possibilidades aqui, né? O 8 eu posso formar 2 vezes 4. 4 mais 4. Ou eu posso formar da seguinte forma. 2 elevado a 3, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Seguindo essa fórmula aqui, será que eu consigo chegar nisso daqui? Vamos pensar o seguinte. Por que 2? Porque é o segundo termo, né? E se fosse o terceiro termo? 3 vezes 4 vai dar quanto? 12, né? Então, já não dá esse daqui. Agora, vamos pensar no terceiro termo aqui. 3 elevado a 3, que vai dar 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Opa, bateu, né? Então, nós temos que ir fazendo um teste. Como que é possível chegar a determinado número? Chegando a esse conceito, daí sim, você pode fazer a fórmula. Então, o que vai acontecer? Nós vamos usar a posição, né? Vai ser a posição elevado a 3, porque 1 vezes 1 vezes 1 não é 1. 2 vezes 2 vezes 2 não é 8. 3 vezes 3 vezes 3 não é 27. E assim por diante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Se eu vou usar essa fórmula, então nós temos que saber as posições que nós precisamos. Então, aqui nós temos a posição 1, a posição 2, a posição 3, 4, 5. Então, nós precisamos da posição 6, 7 e 8. Então, o que nós temos que fazer? Se é a posição 6, então nós vamos colocar o 6 aqui no lugar do N e multiplicar ele 3 vezes, né? Então, vai ficar 6 elevado a 3, que é igual a quanto? Eu já fiz as contas, tá, pessoal? E deu 216. Que é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vamos ver quanto que vai dar? 6 vezes 6, 36, vai 3. 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. 216. Bateu, né? Agora, 7. 7 elevado ao cubo. Quanto que vai dar? Vai dar 343. 8 elevado a 3, que vai dar 512. 512. E acabamos a conta, pessoal. Pessoal, vamos para o número 2. Defina uma expressão matemática para representar cada sequência. Bom, como eu falei para vocês, né, eu passei pro caderno cada uma e nós vamos fazer a número 2 aqui no caderno. Primeira coisa, para representar o termo anterior, nós podemos usar o a n menos 1, certo? Porque n é a posição, né? Concorda comigo que se você colocar a posição 2 menos 1 vai ficar a1. O que é o A1? O A1 é o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O 2. A2 é o segundo termo, que é o 4. Bom, essa daqui nós já tínhamos feito no exercício 1. E nós precisamos representar as fórmulas, ou seja, a expressão que dá para representar ela. Bom, dá para representar ela de duas formas. Usando o termo anterior multiplicando por 2. Pensa só. 2 vezes 2, 4. 4. Opa, não dá não. Dá para ser o termo anterior mais 2, perdão. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, nós podemos usar essa fórmula mais 2. Então, para achar o AN, nós podemos usar essa fórmula, que é o termo anterior, certo? Mais 2. Vamos substituir aqui o termo anterior, o 2. 2 mais 2, 4. 4 no lugar disso daqui, vai mais 2, 6. Então, tá batendo, né? Ou podemos usar a posição. E como que nós representamos a posição? Vai ser a n
aqui vai ser o número da posição, n vezes 2. Quem que é n? A posição. Então, aqui nós temos a posição 1, 2, 3. Agora, pensem comigo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E assim por diante. No lugar desse n, você vai colocando a posição que você pretende, tá? Tá descobrindo. Agora, vamos para B. A B também fizemos na questão anterior, né? O que está acontecendo? Nós podemos usar a posição, né? Quem que é a posição? Número 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, como que vai ficar essa fórmula? Vai ficar assim, a n, que é cada posição. Por exemplo, se eu colocar A1, vai ter que dar 1. A2 tem que dar 8. A3 tem que dar 27. E como que nós representamos quando nós usamos a posição? Nós representamos da seguinte forma. Nós representamos assim, n quanto? Elevado a 3. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Então, essa daqui é a fórmula que nós usamos, a expressão que nós usamos para representar essa sequência. Aqui, nós podemos usar essas duas fórmulas, certo? Então, vamos para a próxima. O que está acontecendo aqui? Pensa o seguinte, se nós multiplicarmos o termo anterior por 2, vai dar 10? Vai. Agora, vamos pensar, se nós multiplicarmos 10 por 2, vai dar 15? Não, não vai dar 15, então não é essa. Não é usando o termo anterior, né? Então, vamos ver pela seguinte forma, pela posição. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos pensar o seguinte, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Então, se deu até aqui, até a terceira, então a fórmula é essa. Então, vai ser A1 usando o quê? A posição. 5 vezes N. Quem que é N? A posição. Então, vai ser 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. E através dessa fórmula, nós achamos todos os termos da sequência. Agora, D. O que está acontecendo? Vamos pensar o seguinte. 1 dividido por 2. Você vai precisar do termo anterior para dar 1? Vamos pensar o seguinte. 1 dividido por 2 vezes 2 dá igual a 1, tá? O que vai acontecer? Só que 1 vezes 2 dá 3 dividido por 2? Não. Então, o que está acontecendo? Ele está dividindo as posições. Quem que são as posições? 1, 2, 3, 4, 5. Dividindo por quanto? Por 2. Então, a n é igual ao quê? N dividido por 2. Quem que é a posição 2? O 2, né? Então, vai ser 2 dividido por 2, que é igual a 1. Posição 3, 3 dividido por 2. Posição 4, 4 dividido por 2, que é igual a 2. E assim por diante. Certo? Agora, vamos para a 3. A 3, pessoal, o que ele quer? Ele quer que você ache a expressão e faça um fluxograma, certo? Então, vamos lá. Qual que é a sequência? 2, 5, 11 e 23. Vamos ver o que está acontecendo? Então, vamos colocar a sequência dele aqui. 2, 5, 11, 23. Bom, como que nós podemos chegar no número 5? Nós podemos chegar no número 5 somando 4 mais 1. Podemos chegar no número 5, 5 vezes 1. E diversas outras formas. 3 mais 2 e assim por diante, tá? Agora, vamos pensar se isso vai funcionar, né? Se aqui ficou 3 mais 2, então vai ser usando o termo anterior, né? 5 mais 3 vai dar 8, já não dá 11. 5 vezes 1 não tem nenhum 1 aqui, só se for o 1 da posição, né? Mas mesmo assim não vai dar sequência. 4. Como que eu chego nesse 4? Não pode ser 2 vezes 2? Então, vamos pensar assim. Então, vai ser o termo anterior vezes 2 mais 1. Vamos ver quanto que vai dar? Agora, vamos pular para o próximo. Termo anterior vezes 2 mais 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Opa, achamos a expressão. Então, vai ser o termo anterior. Então, vai ser AN é igual ao termo anterior. Quem que é o termo anterior? AN menos 1 vezes 2 mais 1. Então, é isso que vocês têm que colocar aqui no fluxograma, tá? Deixa eu fazer um círculo aqui no fluxograma. Inícios. Definir o primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Número 2, certo? Então, vamos fazer um círculo aqui. Tá.
multiplicar o termo anterior por 2 vezes 2. Somar com quanto? Somar com 1. Aí, se vocês forem calcular o próximo termo, é só pegar o termo anterior, multiplicar por 2 e somar com 1, que todos vão dar a mesma coisa. Chegou ao fim. Agora vamos para 4. Dada a sequência numérica 1, 8, 27, 64, indique a regularidade utilizando a expressão e o fluxograma. Bom, a gente já viu né, que 1, 8, 27, 64 é o quê? É a posição, né? Quem que é a posição? O n elevado a 3. Então, vai ser 1. Você viu que começa a se repetir? Todas são meio parecidas, então por isso que vocês têm que ficar despreocupados, porque conforme vocês vão fazendo as questões, começa a se repetir as sequências. Então, eu fiz aqui no caderno, tá? Então, vai ser 1, 8, 27, 64. Tá, início. Primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? O número 1. Elevar a próxima posição a 3. Quem que é a posição? É o n. Então, quem que é a próxima posição depois do 1? O 2. 2 elevado a 3. Registrar o resultado. Próximo termo. Se sim, você faz de novo. Eleva a 3 a posição, né? Que você quer. Enfim,